Olá, boa noite para você que está entrando agora. Hoje a nossa live tem o tema de crenças limitantes. Nós vamos falar sobre crenças limitantes, as crenças que limitam a nossa vida, as crenças que sabotam os nossos sonhos, as crenças que não nos deixam realizar os sonhos, não nos deixam ir para a nossa vida, não nos deixam progredir, não nos deixam ter uma mentalidade de abundância, não nos deixam crescer, não nos deixam adultecer, não nos deixam amadurecer. Então hoje nós vamos falar sobre isso nessa live aqui e eu quero que você fique até o final. E para você que está vendo gravado, passe um pouquinho aí, entre lá no conteúdo mesmo, para que você fique por dentro do que vai acontecer aqui. E nesse momento eu quero dar as boas-vindas para todos que estão chegando aqui. Júnia, Felipe, Pinha, todo mundo aqui, pessoal, que bom que vocês estão aqui. Vamos falar sobre crenças, né? Esse assunto ele é muito disputado, né, pelas pessoas. Por quê? Porque é onde tudo começa. É por onde tudo começa. Na verdade, eu sou quem eu acredito ser. Eu sou quem eu acredito ser. Então, se eu tenho uma crença que eu não sou merecedora, que eu não tenho capacidade, que eu não sou filha de Deus, que eu realmente não existo, então, eu mesmo estou dizendo para mim que eu sou um fracasso. E interessante que essas crenças, elas vão sendo implantadas na nossa mente. Elas vão sendo esculpidas no nosso corpo. Porque a nossa mente e o nosso corpo, eles são um sistema só. E elas vão sendo esculpidas ao passar do tempo, pelo nosso ambiente, pelos nossos pais, por aquilo que nós ouvimos, por aquilo que nós vemos, e principalmente por aquilo que nós sentimos. Quando é que uma crença ela passa a existir? Uma crença é algo autorrealizável. Significa o quê? É que por mais que eu tente fazer algo, mas se eu acredito que aquilo não vai dar certo, ou se eu acredito, eu tenho uma crença que aquilo não é para mim, aquilo nunca vai acontecer, porque eu vou dar um jeito, né, de sabotar aquilo que eu quero. Então, olhe bem como que isso faz toda a diferença para nós. Como isso faz diferença? Quais as crenças que você tem? O que você acredita? Quais são as vozes que muitas vezes vêm na sua cabeça? Quais as frases que você ouviu desde criancinha? Na nossa primeira live, né, a gente falou sobre a parte que te falta. E eu mostrei a figura do quebra-cabeça, daquela parte do quebra-cabeça, né? Para que você ficasse vívido na sua memória que você é parte de algo. Então, você é insubstituível e você é perfeito. Então, eu dei para vocês a chave, virando a chave sobre questão de busca de perfeição. Nós temos que buscar a excelência, porque nós somos perfeitos, porque somos criados por Deus, e Deus é perfeito e completo. E nós somos parte, fazemos parte de um todo. E muitas vezes, o que acontece com a gente? A gente fica numa busca por perfeição, para que a gente tenha um reconhecimento que a gente não teve quando o nosso amor ficou interrompido com a nossa mãe, ou então com o nosso pai, quando ficou interrompido principalmente com a nossa mãe, que é tudo onde começa. Então a gente busca por reconhecimento e a gente começa a fazer coisas para agradar as pessoas. A gente começa a mudar a nossa personalidade, mudar o nosso jeito de ser. E durante muito tempo a gente começa a viver uma vida que realmente não é a vida que eu queria para mim. E eu começo a me esconder de mim. Quem aqui já teve
essa sensação que estava se escondendo de si? Escreva aí, pessoal. Quem aqui já teve essa sensação que está se escondendo de si? Fala aí pra mim. Faz sentido isso pra você? Faz sentido? Quem aqui já teve uma sensação assim? Eu estou me escondendo de mim. Faz sentido para vocês? Escreve aí se faz sentido. Se isso realmente mexeu com o seu coração aí nesse momento. Por que que eu vou me esconder de mim, Grace? Por quê? Porque eu não estou sendo quem eu realmente sou. Eu estou me escondendo de mim. Eu não quero que quem eu realmente sou venha à tona. Porque eu tenho que mudar muitas coisas na minha vida se eu for realmente eu. Eu tenho que mudar companhias, eu tenho que mudar o meu ambiente, talvez eu tenha que mudar o meu casamento, talvez eu tenha que enfrentar o dinheiro. Talvez o dinheiro para mim é um empecilho. Talvez o dinheiro para mim, na verdade, é algo que eu me escondo. É algo do qual eu me escondo. Por quê? Quando eu tenho dinheiro, né? Quando eu também tenho prosperidade, eu tenho que dizer para as pessoas que eu sou próspero, que eu tenho dinheiro. Por quê? Eu mereço. E isso não é algo que esteja em mim, não está gravado em mim. Por causa das crenças que eu tenho, por causa de tantas coisas que eu ouvi, né? Que eu não sou merecedor, que quem tem dinheiro é uma pessoa frívola, é fútil, quem tem dinheiro não é honesto, mulher que tem dinheiro é porque está fazendo coisas erradas. Dinheiro de mulher é só para comprar blusinha. Dinheiro de mulher não aparece. Dinheiro não dá em árvore, porque a gente tem uma crença que o dinheiro nasce, o dinheiro é ganho, ele só é bem-vindo quando ele é ganho com um sacrifício muito grande. Então o dinheiro tem que ser algo difícil, ele não pode ser algo fácil. Nossa, meus pais trabalharam, eles eram agricultores na enxada, e para ganhar o dinheiro que me formou realmente, que fez com que eu fizesse faculdade, que bancou os meus estudos, foi um dinheiro muito suado. Então eu me sinto culpado por talvez eu escolher algo para eu fazer que seja fácil, onde eu esteja sentado numa cadeira, em frente a um computador, frente a um celular, e aí vem na minha mente, nossa, você não fica pensando em quanto seus pais lutaram para que você esteja aqui todo tranquilo, e aí você começa a se sabotar. Você começa a sentir que realmente você não tem esse merecimento. Os seus pais sim tinham, porque eles lutaram bravamente, né? Suaram com o suor do seu rosto, e você não é merecedor disso. Já pensou nisso, pessoal? Aí eu queria que a gente fizesse um exercício. Por exemplo, imagine você chegando aí para o seu pai, para sua mãe, dizendo: olha, pai, eu sei que você trabalhou muito, mãe, eu sei que você trabalhou duro, ajudou meu pai, me formou e tudo, mas eu realmente quero ser fiel a vocês. Eu estou conseguindo muita coisa, estou conseguindo trabalhar, eu consegui me formar, eu estou conseguindo clientes, eu estou conseguindo dinheiro, mas sabe, eu acho que eu não posso. Então eu vou deixar tudo isso aqui e vou aí ficar com vocês, porque eu acho o seguinte, que é muito injusto, né? Vocês trabalharam tanto e eu aqui ganhando dinheiro, mas é vocês que trabalharam tanto. O que será que seu pai e sua mãe
vão dizer para você? O que será que seu pai e sua mãe vão dizer para você? Será que eles vão achar bom? Realmente, você tem toda razão. Você tem toda razão. Depois de tantos anos, nós trabalhando desse tanto para que você se formasse, para que você se desse bem na vida, para que você tivesse realmente dinheiro, fosse próspero. Você acha que então tem razão? Você chega aqui para nós e dizendo que tudo isso pelo qual nós lutamos é perda de tempo. Você está devolvendo para nós porque não é para você? Será que eles iam achar bom isso? Será que eles iriam achar bom isso? E isso acontece na nossa vida e na vida de muitas pessoas o tempo todo por causa de crenças limitantes. Você se sabota, por exemplo, talvez você está indo muito bem na sua profissão, mas na sua mente você não pode ganhar mais que 5 mil. Digamos, isso é um número fictício. Então você é daquele do grupo dos 5 mil. Você não pode passar. Quando você está quase prestes a alcançar 5 mil, sabe o que acontece? O carro estraga. E aí você tem que investir no seu carro, porque ele estragou, então você tem que arrumar. Acontece algo com a porta da sua casa, ou então até mesmo você. E de repente, você deixa daquilo, você deixa de trabalhar para quê? Para não te passar dos 5 mil. É o seu cérebro que está querendo que você fique num lugar comum, num lugar conhecido, num lugar onde você sente que está honrando os seus ancestrais, ou seus pais, os seus avós, seus bisavós. E aí você não tem coragem de romper essa barreira, de romper esse portal. Para romper esse portal, para romper esse limiar, na verdade você tem que fazer várias coisas. Você tem que mudar várias coisas. Você tem que dar as costas para o passado e olhar firmemente, né? Firmemente para a sua vida. Firmemente. E eu vou contar uma história então para vocês. Tá fazendo sentido, pessoal? Vou contar uma história para vocês de um senhor que estava bem na beira de um rio, pescando. E esse rio era cheio de peixes. Cheio de peixes. E esse senhor ali pescando. Ele pescava um, colocava no balde. Ele pescava um, vamos fazer de conta que esse aqui é o balde, tá? Pegava um peixe, colocava no balde. Pegava outro peixe, colocava de novo. Mais um. Aí quando ia uns 3 peixes, ele pegava os peixes, abria os peixes, assava os peixes, comia os peixes e depois continua a pescar. Só porque aí ele pegava os peixes e assim que ele fisgava, estava ali no anzol, peixe bonito, grande, ele jogava de novo no rio. Ele pegava outro peixe, jogava de novo no rio. Pegava mais um peixe e jogava de novo no rio. E ficava ali o dia inteiro, pegando os peixes e jogando de novo no rio. E aí uma pessoa que estava passando por ali ficou observando aquela cena. E pensou, né? Por que será que acontece isso, meu Deus? Por que ele está pescando e está jogando os peixes no rio de novo? Por que ele está pescando e jogando os peixes no rio novamente? Será por quê? Então, olha o que ele fez. Olha o que ele estava fazendo. Aí essa pessoa que estava tão assim curiosa por que dessa atitude dele, desse senhor, chegou para ele e falou assim: me escuta, eu estou aqui observando o senhor, estou te olhando, o senhor está pescando, tem muitos peixes, mas o senhor está pescando e jogando de novo os peixes no rio. E por quê? Por que disso?
Por que o senhor está jogando os peixes de novo? Aí aquele senhor muito simples, ele disse assim, é porque não cabem no meu balde. Na minha vasilha ou no meu balde, só cabem aqueles 3 peixes. Aí eu assei, comi, e esses outros agora eles não cabem. Então eu estou pescando, mas eu tenho que jogar novamente no rio, porque eles não cabem. Entendeu, pessoal? Que tamanho é o seu balde? Ou que tamanho é a sua vasilha? Que tamanho? Vai depender do tamanho da sua vasilha para que você consiga as coisas que você quer. Vai depender muito do tamanho dessa vasilha. Se ela for desse tamanho, olha, em comparação comigo, né? Olha aí, é pequeno, não é? Se ela for desse tamanho, é esse tamanho que você vai ter e que você vai estar pronto para receber. É só desse tamanho. Mas se realmente ele for enorme, já é diferente. Mas se ele for desse tamanho, esse é o tamanho do seu merecimento. Esse é o tamanho do seu merecimento. Então não vai adiantar. Não vai adiantar. Podem acontecer várias coisas na sua vida. Podem acontecer várias oportunidades. Mas somente aquilo que cabe aqui é que você vai pegar. As outras coisas que aparecerem, você vai sempre lançá-la no rio. Você não vai ficar com elas. E sabe o que mais? O que mais é interessante é que por que você não para? Você trabalha muito. Você pesca, mas você fica dando lá no rio. Sabe por que as pessoas não falam nada? Por que não apareceu mais pessoas? Aquele homem demorou para falar com aquele senhor. Sabe por quê? Porque as pessoas gostam. Vamos entender que talvez você tenha para si uma crença de que somente aquilo, o suficiente para você é aquilo que serve para a sua subsistência. Somente aquilo. Então você não pensa maior, só aquilo que cabe na sua vasilha. E as outras pessoas que estão do seu lado acham muito bom, sabe por quê? Porque o que não cabe aqui, você dá para elas. O que não cabe aqui, você dá para elas e elas vão ficar muito satisfeitas com isso. Então esse é um ótimo exemplo de o que significa uma crença limitante. Faz a sua vida ficar dentro de um tamanho pequeno, menor. Você não cresce, você nunca passa disso aqui, ó. Você sempre vai aqui. Sua vida tem um teto, tem uma margem, tem um teto, e você nunca passa disso. E aí o que vem, começa a ultrapassar aqui, você dá para os outros. Você dá o seu tempo, você dá o seu dinheiro, você dá suas habilidades. Você realiza os sonhos dos outros. Você acha que não merece mais. Você só merece isso. É isso aqui que você tem aí no seu cérebro que você merece. Então, se isso aqui encher, beleza. Mas é um balde pequeno. E aí você vai dizer assim para mim, você pode dizer, Grace, mas então é suficiente. Quem colocou esse tamanho? Quem colocou esse tamanho? Não foi Deus. Foi você mesmo. Foi o seu cérebro. Não existe nada mais preguiçoso do que o cérebro, pessoal. Não existe. Por quê? Porque para o cérebro quer economizar energia. E ele vai fazer tudo para te jogar numa zona de conforto, onde você se sinta muito bem. Onde você se sinta bem. Então, aquilo que
começa a te desafiar, você realmente tem que se desafiar. Você tem que se desafiar, porque senão você vai ficar somente naquele lugar comum. Naquele lugar onde não há desafio, onde é o colo da sua mãe, onde é quentinho, onde é tudo legal. Por quê? Naquele lugar é como se você estivesse se sentindo protegido. Algo começa a te desafiar, você tem um lugar para fugir. Mas para que você possa atravessar esse limiar, seu balde tem que crescer. Você tem que procurar um balde maior para você levar mais peixes. Se um balde não der, você busca mais um, mais dois, mais três, mais quatro, um caminhão. E com certeza, um balde, esse frasco, essa vasilha nunca vai caber tudo que você é capaz. Nunca vai caber tudo que as suas potencialidades nunca vão caber. Se você entender o que é abundância, aquilo que vem de Deus para nós, a vida que Jesus prometeu para nós, que é vida em abundância, a sua mente começa a se expandir. Você toma consciência que você faz parte de um todo, como eu disse aqui na primeira live. Então nada é pessoal, nada é, porque às vezes fala, não, é só comigo que está acontecendo isso, as coisas acontecem só na minha vez. Não, nada é pessoal, tudo faz parte, você é uma parte. Então quando você começa a entender, a ter uma mente de abundância, você começa a entender que você pode quase tudo. Você pode, na verdade, tantas coisas que não cabem no seu cérebro. Por isso que cada dia mais você tem que desenvolver suas habilidades. Você tem que desenvolver as suas atitudes, os seus comportamentos. Você tem que desenvolver aquilo que está dentro de você, que é o potencial. É muito bom quando uma pessoa fala assim para você, nossa, Grace, nossa, Franciele, nossa, Felipe, você tem um potencial muito grande. Você tem um potencial muito grande, você não cabe aqui. Você não cabe aqui. Você tem que realmente crescer mais. Você tem muitas possibilidades. Você realmente é uma coisa fora de série. A Franciele está perguntando, tem algum exercício para não procrastinar e superar os desafios, encarar os desafios? Sim, tem vários. Tem vários, Franciele. Mas olha aí o exemplo que eu dei. Quando as pessoas dizem, nos elogiam e falam do nosso potencial, nós ficamos felizes. Nossa, realmente, eu sei, eu tenho um grande potencial. Mas ninguém chega para você e fala assim, cadê as suas ações? Por que você está se contentando com um balde pequeno? Sendo que a abundância do mar, do rio, da vida está ao seu alcance. Quando a gente duvida, Franciele, eu sempre ouço isso, né? Você tem um potencial. Mas por que você duvida? Porque você olha para você mesma e diz, mas se eu tenho tanto potencial, olhe como que a minha vida está. Talvez você pode pensar dessa forma. Mas por que você duvida? Porque o seu balde tá pequeno. Existem crenças que estão te limitando. Existem crenças que estão te limitando. E quando essas crenças, elas estão, como chips que são implantados na nossa mente, quando elas estão ali implantadas, é muito difícil realmente você se livrar delas. Você tem que virar uma chave. Você tem que questionar
certas coisas. Quando você começa a olhar para algo, você, eu não consigo isso. Mas de repente você pode perguntar, por que eu não consigo se eu consigo isso? Por que eu não dou conta de fazer determinadas coisas se eu consigo fazer aquilo e aquilo? O que está acontecendo comigo? Qual é o motivo? Ou então a emoção que está por trás disso? Qual é a emoção? Talvez você lá na sua infância tenha ouvido falar, tenha às vezes recebido uma reprimenda ou tenha passado por um trauma de dizer, fica quieto, fulano, fica calado, você só dá bobeira, não fala nada. Isso teve um alto impacto emocional. Você sentiu, você ouviu, você pensou, você sentiu. Isso se tornou algo realizável, autorrealizável para você. Significa o quê? Que é uma crença, uma lei, um chip que foi implantado. Então você começa a desenvolver a sua vida, a reger a sua vida de acordo com essa crença que você implantaram aí na sua cabeça. Que você precisa ficar quieta, que você realmente não tem essa voz toda, que o que você vai falar ninguém vai importar, que você não tem esse valor todo para querer falar algo. Você começa a reger a sua vida, você vai sentindo o quê? Menos. O tempo todo. Menos. Quando alguém te falar assim, nossa, você tem um grande potencial, e você falar assim, que nada, não tem esse potencial todo. É porque você está olhando para o seu balde. Está vendo que ele é muito pequeno. E a pessoa que às vezes está lá de fora, ela está olhando para o mar, vendo aquele tanto de peixes chegando toda hora na sua vara ali. E você pegando só poucas coisas. Olha como que é a visão de cada um. Agora, é claro que tem algumas pessoas que chegam só para querendo o seu reconhecimento. Elas não pagam, por exemplo, pelo seu trabalho. Elas só dão um tapinha nas costas suas, ou então te faz um elogio para que você fique feliz com elas. Mas não são capazes de pagar por aquilo que você faz. Muitas vezes as pessoas querem muito mais, né, do que elas poderiam pedir, mas elas sempre ficam querendo mais, querendo fugir também, né? Não é nada pessoal, querendo fugir também de um novo passo que elas podem dar, né? Que às vezes, Franciele, o que acontece? Muitas vezes, digamos que você vai vender algo, né, para alguém, e você chega e fala assim, olha, isso aqui vai mudar a sua vida. E a pessoa fala, nossa, realmente vai mudar mesmo, mas é porque ele arrumou tantas desculpas, é porque eu não tenho isso, eu não tenho isso. Olha, mas esse trabalho que você faz é maravilhoso, sabe? Eu me sinto muito bem te ouvindo, mas realmente eu não posso, né, comprar porque eu não tenho dinheiro. Essa é a desculpa que a maioria das pessoas dão, porque eu não tenho dinheiro, sabe? E aí eu tenho tantas outras coisas, eu não posso entrar. Eu não posso fazer isso, porque ela também tem medo de transformar a sua vida. Então, por isso que a gente não deve julgar aquelas pessoas que às vezes você oferece algo e elas não aceitam, porque às vezes não está no momento dela, ela ainda não consegue lidar com o sucesso, ela não consegue lidar ainda com a transformação, porque ainda está assim naquela fase de debilidade emocional. Numa fase de debilidade emocional. Então, olhe bem, pessoal, que tamanho é o seu balde? Qual a crença que vem te limitando? Se você tiver com papel e caneta aí, escreve isso para nós. Escreve isso aí. Qual a crença? O que você acredita, né? O que você já ouviu tantas vezes e que ficou impregnado e batendo aí na sua cabeça e que você começou a acreditar nisso? E que você
de repente começou a olhar para a sua vida e ver que realmente você está repetindo isso. Você está concretizando isso na sua vida, você está realizando isso. Escreve aí uma dessas crenças que você já ouviu e você tem colocar, está aí implantado na sua cabeça. Talvez seja algo que está te impedindo de crescer em todas as áreas da sua vida, nos relacionamentos. Talvez você é aquela mulher que está totalmente sem fluxo na vida. Aquele homem que está totalmente sem fluxo na vida. A sua vida não está fluindo. Grace, mas como que é esse negócio de vida fluir? Né? Como que é esse negócio de vida fluir? Como que é isso? Talvez você não está com a sua vida fluindo. Como que é essa vida fluindo? Talvez seu relacionamento não é bom, é péssimo, nem existe. Talvez você seja aquela mulher que chegou no momento que está precisando de que algo mude, porque você talvez tenha reconhecimento, você tem até que financeiramente não está ruim, mas você já tem as formações, você gosta de estudar, você é uma pessoa responsável, você talvez já tenha filhos, ou talvez você não tenha, mas o que acontece? Você não está feliz, você simplesmente não quer aquilo mais. Você chegou num ponto que fala assim, meu Deus, será que é só isso que o Senhor tem para mim? Será que é só isso mesmo? Grace, tem alguma crença específica que atrapalha mais na vida financeira? Sim. Principalmente a crença do eu, né? De que você não é ninguém, que você não tem identidade. Lembra lá daquela pirâmide? A pirâmide é ser, ter, não, ser, fazer e ter. A última parte da pirâmide é o ter, né? Mas para você ter, lembra lá do Titanic e daquele bloco de gelo, né? Que ele bateu e afundou. O que acontece? Lá no pico dele está lá o ter, no meio, né, está o fazer, e lá embaixo, na base dele, está o ser, que é desse tamanho, grandona, né? Então, Felipe, eu tenho que entender quem eu sou. Quais as crenças que eu tenho, o que eu ouvi, o que eu aprendi. Para eu fluir na minha vida, meu pai e minha mãe têm que fluir dentro de mim. Eles têm que fluir dentro de mim. Como que é isso, Grace? Como que é que eles vão fluir dentro de mim? Como que é isso? Como que você sabe? Como que o pai e a mãe têm que fluir dentro de mim? Seu pai, sua mãe. Deixa eu pegar os bonequinhos. Um minuto. Um minutinho. Pegar o bonequinho. Não ia usar esse bonequinho, mas vou usar. Então vamos ver. Seu pai. Estão vendo aí? Sua mãe. Certo? Você é seu pai e a sua mãe. 50% de cada um. Você é seu pai e sua mãe. Se você não deixa os dois fluírem, você está negando uma parte sua, ou que vem da sua mãe ou que vem do seu pai. Então você se nega. Você simplesmente se nega. E você então não quer tomar o seu pai, não quer tomar a sua mãe? Como? Você nega, você não aceita o seu pai e você não aceita talvez a sua mãe.
tem alguma frase na constelação familiar que diz que com o pai o dinheiro chega e com a mãe o dinheiro fica. Então os dois se completam. Se completam. Talvez você esteja agindo dessa forma. Você está olhando para o seu pai e para sua mãe e dizendo: vocês não me deram o suficiente. Eu estou aqui porque eu estou totalmente dependente de vocês ainda. E eu não quero me virar para a minha vida porque eu não tenho tudo que eu preciso para ir. E aí você pode perguntar: Grace, mas como? Eu estou falando isso, mas o que isso significa? É que eu tenho críticas, eu tenho exigências. Não, mas minha mãe, ela não podia ter feito isso. Meu pai também não podia ter feito isso. E você não deixa os dois em paz. E eles não ficam em paz. Quando os dois não estão em paz, você não está em paz. Como que eu falo que é deixar os dois em paz? Deixar o que é deles com eles. Porque eles podem ter sido o homem e a mulher difíceis, desajustados, não receberam também dos seus pais, cruéis, mas eles foram pais, pai e mãe perfeitos. Você está aqui, isso é prova que eles foram perfeitos. Lembra do quebra-cabeça? Todas aquelas voltinhas foi a vida que foi forjando. Você tinha que ser dessa forma. Agora, quando você não aceita isso, você não deixa os dois fluírem, então a sua vida também não flui. E aqui, Franciele está dizendo: quando você sabe o que deve ser feito, mas não tem coragem. Exatamente por isso, você está simplesmente criticando ou seu pai e sua mãe, principalmente o seu pai. Você está olhando para ele e não quer crescer. Porque você está querendo agradar as pessoas. Igual aquele senhor lá que estava lá sentado na beira do rio, os peixes quase pulando, ele pescando e ele devolvendo. Porque você quer agradar as pessoas. Está com medo. Medo de desagradar. Vou contar uma história para vocês. A minha vida inteira, olha bem, 30 anos atrás, eu me formei, eu estudei, sempre gostei de estudar. Eu estudei, fiz 2 graduações e fui trabalhar naquilo que eu gostava. Mas olha bem o que aconteceu. Eu tinha eu comecei a fazer o curso de letras. Comecei a trabalhar muito cedo e comecei a fazer o curso de letras, porque eu pensava: eu quero ser professora. Eu quero ser professora. E eu gosto muito de português, então eu vou ser professora. Pronto, comecei a fazer o curso de letras. Certo? Quando eu terminei o curso de letras, o que aconteceu? Eu passei no concurso do Estado. Então eu já saí dando aulas. Terminei a minha graduação com 17 anos. A minha primeira turma foram 4 turmas de adolescentes. E eu lá com 17, quase 18 anos. E depois disso, quando eu já estava dando aula, concursada, podia ter ficado tranquila, né? Funcionária pública, com 17 anos. Então dava tudo certo. É assim que eu ia, né? Mas olha o que acontece com a vida da gente, né? A gente não tem uma vida linear, né? Uma vida que é só aquela linha seguindo. Nesse meio tempo, eu tive um encontro muito forte com Deus. E eu senti um chamado especial. Deus falou comigo através da sua palavra. E eu senti um chamado muito especial para que eu fosse pregar o Evangelho, para que eu fosse uma missionária
fosse falar da palavra de Deus, fosse para os campos. Eu não queria ser pastora. Mas o chamado era para que eu fosse falar da palavra dele, trabalhar com as pessoas, ir para os campos, se fosse para ir para a Amazônia, para ir para qualquer lugar, eu iria. E eu recebi esse chamado e ardeu tanto no meu coração, que eu resolvi deixar essas aulas, esse cargo que eu tinha no estado, para ir para o Instituto Bíblico. E fui. E como foi contar isso para minha família? Minha mãe, a princípio, ela não entendeu, ela perdeu a voz. E o meu pai, ele simplesmente disse para mim, então vai. Ele não me impediu. E eu fui. Inclusive está aqui minha amiga Júlia, que foi minha colega lá. Eu acho que ela está aqui na live ainda. Então eu fui para lá. Obedeci aquilo que estava no meu coração. E aí você pode estar pensando, mas é engraçado. Aí você deixou o seu cargo, mas você tinha seu pai que ia pagar para você lá, mesmo que ele não pagasse, eu iria. Porque aquilo foi algo que queimou aqui dentro de mim. Era algo que estava queimando. E quando eu estava dando aula, eu também gostava de dar aula, de falar para as pessoas e tal. Mas esse chamado foi mais forte. Então eu fui. Fiquei 2 anos, deixei meu cargo, exonerei, como diz o pessoal, né? Exonerei e fui para o instituto. E lá eu aprendi música. Eu toco violão, eu tocava melhor o piano, mas agora não toco mais tanto. Aprendi a cantar em coral. Tinha tanta coisa para a gente aprender, tanta coisa. Teologia, história da igreja, história da Bíblia. A Bíblia, eu aprendi a ser um instituto de americanos que tinha aqui em Patrocínio. Então eu fui para esse lugar. Fiquei lá 2 anos. Quando estava no 2º ano, no 3º, na verdade, quase terminando, então eu fui designada para fazer um trabalho de evangelização num centro de reabilitação. Um centro de reabilitação e terapia ocupacional, chamava CERTO. Chegando lá, eu me vi perto daqueles deficientes, junto com aquelas pessoas que precisavam, né? E eu olhei assim, e eu fiquei muito impactada com aquilo, muito. Aquilo fez assim, eu olhei e parece que meu olho abriu. E quando eu voltei, a gente ficava 1 semana, né, fora. Quando eu voltei para o instituto, já não via mais aquele chamado para aquele lugar. Então eu liguei para o meu pai, para minha mãe e falei para eles, né, eu queria fazer uma faculdade na área da saúde. Eu não sabia direito se era medicina, alguma área, alguma coisa na área da saúde. Então a primeira coisa que eu pensei foi medicina. Tudo bem, saí do instituto e fui tentar o vestibular. Aí fiz o vestibular, passei na primeira fase de medicina. Aí pensei, tinha também uma outra opção, fisioterapia. E eu fiz a fisioterapia. Aí passei logo na primeira fase da medicina e depois passei na fisioterapia e fui. E aí hoje, após 30 anos, eu já vou quase me aposentar na área de fisioterapia, amo o meu trabalho. Ah, Grace, mas e o seu chamado? Olhe bem como que é interessante. Quando eu saí do instituto, aí o pastor que estava lá, ele falou assim, Grace, você volte para a sua cidade e faça tudo isso que você tem vontade e que
que ardeu lá no seu coração. E foi isso que eu fiz. A gente desenvolvia esses anos todos um trabalho com mulheres, né, nas igrejas, mais de 1.500 mulheres. Trabalhei mais de 8, quase 10 anos, né, conduzindo mulheres cristãs. E fui trabalhando na fisioterapia, que é a paixão que eu tenho, né? Porque em reabilitar a pessoa é muito bom você pegar uma pessoa que não acha que não consegue mais nada, que o potencial dele é desse tamanho, que o balde é desse tamanho, e você fazer a pessoa acreditar nela mesma novamente. Fazer a pessoa falar assim, você consegue fazer a pessoa sair daquele lugar que ela está e dar passos. Mesmo, não, eu não consigo, né? Às vezes você vai fazer uma fisioterapia com a pessoa, que ela deu um AVC, um derrame, e a pessoa fala assim, eu não consigo, não, mas faz dessa forma, eu te ajudo. E a pessoa faz um único passo, uma coisa pequenininha que talvez as pessoas lá da família nem notem, mas talvez ela conseguiu apoiar o pé de uma outra forma, que deu um pouco mais de equilíbrio, que ela conseguiu se posicionar melhor com a sua mão. Para ir para ela e para a gente que está junto, é algo maravilhoso, é algo esplêndido, é algo grande. Mas talvez para aquelas pessoas que estão lá à volta, né, a família, não melhorou nada, não adiantou. Mas para aquela pessoa, ela se apega a você, porque você fez ela acreditar. Então, o meu propósito nessa vida é fazer com que as pessoas acreditem novamente em si, para que elas saiam, que aumentem esse tamanho de balde, saiam desse mínimo e passem para o máximo, saiam da morte e venham para a vida, saiam do menos e venham para o mais, Franciele. Por isso que às vezes a gente precisa de pessoas que peguem na nossa mão e falam, acorda. Você pode olhar para o seu pai, para sua mãe e dizer, hoje eu honro a vida de vocês com tudo que eu sou. Daqui para frente eu vou fazer diferente. Eu levo comigo tudo aquilo que vocês me deram e faço disso o melhor que eu puder, com todas as minhas forças. Com todas as minhas forças. E vai ser algo assim, nossa, todo mundo vai bater palmas. Não, você vai com culpa. Porque não tem nada pior do que você ir para algum lugar ou fazer algo sentindo culpa. Mas infelizmente, pessoal, é algo que vai nos acompanhar. Quando a gente cresce, dá um passo em direção à nossa vida, nós vamos sentir culpa. Porque talvez é melhor você ficar no lugar que você está, que aí ninguém vai. Ninguém vai te criticar se você ficar no mesmo lugar. Se você ficar fazendo as mesmas coisas. Se você ficar ali tratando as mesmas coisas. Nossa, fulano de tal é tão bonzinho. No dia que você fala um não, pronto, a casa cai. Tem alguém aqui que é desse jeito? Comigo é dessa forma. Comigo é dessa forma. É o tempo inteiro desse jeito. É o tempo inteiro dessa forma. E aí eu vou só resumir agora o restante. O restante da minha vida. Estou nesse processo, estou sofrendo muito. Então, deixa eu contar para vocês. Tem um momento na nossa vida que a gente dá um mergulho profundo em nós mesmos. Para você, mulher que está aqui nessa live. Não acho que você, talvez por estar sofrendo muito, você esteja num momento de perdição. Você está no menos, não. Tem um momento na vida da mulher que ela dá um profundo mergulho em si mesma. Ela toma consciência que ela é mais. Lembra daquela frase que eu disse para vocês? Você está se escondendo de você?
De repente você começa a mergulhar e você mergulha. E esse lugar que você mergulha é profundo, faz com que você fique reflexiva, faz com que você fique triste, faz com que você comece a enxergar suas sombras, faz com que você comece a enxergar suas crenças e as oportunidades que você perdeu. De repente você começa a ver que, nossa, quando foi a última vez que eu fiz a minha vontade? Quando foi a última vez que eu cantei, que eu dancei, que eu fiz mexi com uma horta, que eu fiz um trabalho diferente, trabalhei com arte? Quando foi a última vez que eu viajei, que eu fui num lugar que eu amo? Quando foi a última vez? Parece que tem tanto tempo. Parece que tem tanto tempo. Então, não se sinta a pior pessoa. Sinta-se privilegiada por estar dando esse mergulho. Porque quando você sair daí, você já não vai ser a mesma pessoa. E você vai ter que realmente tomar as decisões necessárias para você se adaptar à sua nova vida. Então não se sinta a pior pessoa. Eu também já estive nesse lugar. Eu já estive nesse lugar e entendi que era um momento de transição que eu estava passando. E aí, só para encerrar minha história, desenvolvi um transtorno de ansiedade e ainda estou me adaptando. E a verdade é essa mesma. Para que é a ansiedade? A ansiedade é quando a gente quer o futuro, né? A gente tem a fome do futuro, a gente já está sofrendo por antecipação. Mas nesse momento, talvez que você esteja vivendo, a ansiedade seja a sua melhor aliada. Porque talvez você ainda não tenha todos os componentes e todas as ferramentas para lidar com aquilo que você, com a sua realidade. Entende? Então a gente não deve encarar todas as coisas, porque a gente fala o seguinte, olha, eu estou com ansiedade. E a ansiedade vira uma pessoa, vira uma entidade. E a ansiedade, ela é benéfica muitas vezes. E ela não é uma entidade. A ansiedade, se a gente não tivesse ansiedade, a gente ia se machucar, ia se destruir muitas vezes. Agora, o transtorno pode ser por várias coisas. Por várias coisas. Então, não trate a ansiedade como uma pessoa. Você vai se adaptar àquilo que sua mente se adaptar. Você vai se adaptar quando a sua vida caber todos os seus sonhos. Tá bom, Lília? Isso é para você. Tá? Fica com essa chave. E hoje eu estou aqui. Por que eu estou aqui fazendo lives, né? Nesse tempo, eu não sou fisioterapeuta. Por quê? Porque o sonho sempre é maior do que nós. As mulheres, elas gestam o tempo inteiro. Elas gestam. Se o sonho da mulher não é realizado, ela morre. Então lembra que eu falei para vocês que eu tive lá atrás um chamado muito forte para trabalhar, falando, levando mensagem? E que eu senti depois isso com a questão das mulheres? Então é isso que eu estou fazendo aqui. E aí vocês acham que é fácil, depois que a pessoa já tem uma profissão estruturada, dizer, eu agora vou para a internet? Não é fácil. Porque talvez a gente recebe críticas de várias formas, né? Várias formas. Mas esse caminho, pessoal, é um caminho pessoal e é um caminho que muitas vezes a gente tem que percorrer sozinho. Mas
quando a gente tem o apoio de pessoas, né? Quando a gente muda o nosso ambiente, o que acontece? A gente vai mais tranquilamente. Busque pessoas que acreditam em você. Busque pessoas que têm pensamentos maiores que os seus. Busque pessoas que não te levam para o menos. Pegue na mão de pessoas que querem caminhar com você. Pegue na mão de pessoas que acreditam no seu potencial, mas não só acreditam no seu potencial, mas que pagam pelo seu potencial. Pagam. Então, como que é, então, essa pessoa, voltando aqui no nosso assunto, né? Como que é essa mulher sem fluxo? Como que é esse homem sem fluxo? Talvez na profissão ele tenha medo de se posicionar, né? Como a Franciele disse, mas como que eu vou sair se eu fico com medo? Tem medo de se posicionar porque sente insegurança, pessoal. Tem nada pior do que você se sentir inseguro. É a base da pirâmide, é o ser. E por que eu sou insegura? Lembra da live de ontem, falando sobre o merecimento? Porque talvez eu tenha um ponto, né, de inflexão, significa que o amor pode ter sido interrompido por mim mesmo. E eu vivo procurando um amor que eu não tive, uma falta, em relacionamentos, em coisas, em pessoas, em profissão. E aí eu não quero me posicionar profissionalmente porque eu tenho que arcar e assumir responsabilidades. E eu não estou preparado para isso. Não estou preparado. Talvez eu não vendo o meu trabalho porque, na verdade, eu tenho medo de crescer. Eu tenho medo de crescer. Talvez eu sou aquela pessoa que trabalha muito para fugir do relacionamento, ou fugir, talvez, de amor. Ou então, eu sou aquela pessoa que é indisciplinada, que procrastina. Mas olha, procrastinação é ruim? Se a gente for pensar, tem dois lados. A procrastinação serve para dizer para você, você não quer fazer determinada coisa, por quê? Talvez você tenha um trabalho, mas você procrastina. Será que realmente é aquilo que você quer? Ou, pelo contrário, você está com medo de alcançar algo, ou está com medo de atravessar algo, porque você vai ter outras coisas, né, para enfrentar do lado de lá. O cérebro, quando a gente procrastina, ele tem que estar pronto. E na maioria das vezes não está pronto. Não está preparado. Então, por isso que às vezes a gente procrastina. Então, não é algo para você julgar a pessoa porque ela está procrastinando. Talvez seja algo necessário naquele momento. Só que para você vencer isso, você precisa de ajuda. Talvez você não está bem em ser mulher, né? Com os processos femininos que envolvem ser mulher, ser um homem. Talvez você, como eu falei ontem, talvez você sempre está, eu sou o homem da casa, eu faço tudo, eu não espero nada. Talvez você está cansada, sobrecarregada, na verdade. Você já se esqueceu o que é ser mulher. Talvez você não tenha mais prazer. E por isso você precisa de reconhecimento. Talvez você não tenha mais prazer no relacionamento. É difícil falar isso para um relacionamento. E aí você talvez ache, nossa, o problema deve ser comigo. Sempre a gente pensa dessa forma e você fica com vergonha. Às vezes você fica com raiva, mas sempre debaixo de cada raiva tem uma dor. Talvez você não se permita desfrutar daquilo que o dinheiro pode comprar. Você se sente culpada por determinadas coisas. Talvez você não tenha conexão com Deus. Talvez você não tenha conexão com Deus.
E a conexão com Deus está abaixo da pirâmide. É a pirâmide, é a base. Sua conexão com Deus é que faz com que toda a pirâmide se concretize. O ter, ele não vai ser sustentado se a base não for Deus. E essa base é quando a gente tem aquela fé, a fé que não faz você rasgar. A fé que faz você não ter medo de rasgar. Você não se rasga. Você pode até sofrer, mas não se rasga. Porque a sua conexão com Deus é tão grande que você se mantém e você se sustenta. E você se sustenta no lugar onde você está. Talvez o tempo, né? Às vezes, nossa, não chegou aquilo que eu estava querendo, esse tempo, né? As coisas vão melhorar. E você se mantém, porque Deus te sustenta, então você tem a base. E essa espiritualidade, ela constrói a sua identidade, porque é muito difícil uma pessoa fazer, querer, ter as coisas se ela não sabe quem ela é. Se ela não sabe que é filho de Deus, que ela é criada por Deus, que ela tem um propósito, que ela não é só uma peça de alguma coisa jogada por aí, não. Que ela faz parte de um todo. Que ela foi criada com todas aquelas qualidades para, naquele momento, ela usar. E até aqueles defeitos, para naquele momento serem usados. Então, olhe como que isso é maravilhoso, né? Cada um de nós é único, insubstituível. Então, por isso, pessoal, o meu propósito é, e sempre foi, ser mentora de pessoas, para tirar elas de um lugar que elas estão no menos, que muitas vezes elas não estão entendendo o que está acontecendo, e ajudá-las a percorrer esse caminho, esse processo. Por quê? O processo ele pode ferir, mas o propósito ele cura, porque você olha para ele, né? O processo muitas vezes pode ferir. Se você tiver uma pessoa que vá com você e ajude você, o que acontece? Fica mais fácil, menos doloroso. Mas para isso você precisa dar passos, muitas vezes investir. Por isso é que às vezes as coisas não acontecem para nós, porque nós não estamos dispostas a investir em nós, a investir naquilo que é mais importante, que é a nossa vida. Porque se eu viro uma chave em qualquer área da minha vida, eu não sou mais a mesma pessoa. Eu tenho certeza que você que ficou aqui me ouvindo no início dessa live até agora, você agora já não é mais a mesma pessoa, porque talvez virou uma chave. Quando você entra numa mentoria onde você tem um ambiente melhor, de pessoas também que querem ir para o mais, entender os processos das mulheres, né? Entender o feminino, viver o seu feminino. Que a mulher, quando ela vive no seu feminino, ela é um convite. Ela mesma é um convite. É um convite para as outras pessoas saírem de onde estão e virem para um lugar melhor, ou saírem do menos e virem para o mais. Por isso, hoje, nessa live, nesse dia, nós vamos abrir as inscrições da minha mentoria Fluxo da Vida. Segundo grupo já. E eu fico muito feliz com isso. Porque é um propósito que eu estou cumprindo, né? Através da sua vida, através da vida de várias pessoas que já passaram por mim. E por isso, hoje estamos abrindo, então, as inscrições. Nós vamos abrir. As pessoas vão entrar, né, pro grupo, um grupo de pessoas que querem ir para o mais.
E quando elas tomam essa decisão, o que acontece? As coisas começam a acontecer, porque elas começam a ver que o seu balde não cabe mais. E elas precisam da abundância, porque Deus não quer que a gente viva na escassez. Ele quer que a gente tenha uma vida abundante. Grace, mas não é possível que eu não vou passar problema? Claro que vamos. Mas lembra daquela questão que você não se rasga? Que você é abundante? Que você é um farol? Que você é um convite? A mulher nasceu para isso, para ser um farol, para ser um convite. E quando ela não está sendo isso, é porque o seu feminino está ferido. Porque realmente o seu feminino não encontrou ainda, não encontrou a sua essência realmente. Então hoje nós estamos abrindo aqui, né, essa mentoria, essa segunda mentoria já das minhas alunas, que vão ser mais ou menos de duração de 2 meses, porque a gente sempre vai um pouco mais. Nós estamos aí no mês de novembro, que é Black Friday, né? Então tem uma oferta muito especial para vocês. Vão ser 8 encontros e é uma mentoria híbrida. Significa o quê? 6 encontros em grupo e 2 individuais, você e eu sozinhos, para que a gente faça um plano de ação, para que realmente você tenha um direcionamento e a gente vá mapeando aquilo que tem te bloqueado na sua vida, aquilo que realmente está te controlando, aquilo que é uma crença e que você não está conseguindo se desvencilhar, aquele chip que está implantado aí e que você não sabe por que as coisas estão acontecendo dessa forma, que ele precisa ser retirado. Para a gente viver a abundância, pessoal, viver a mentalidade de abundância, a gente tem que fazer várias mudanças. A gente tem que se abrir para o novo, dar um passo em direção a nós mesmos, a não ficar nos escondendo de nós mesmos. Essa mentoria então vai ser por 2 meses. A gente vai ter os encontros. Tem uma plataforma onde eu tenho lá aulas gravadas que você vai ver, vai assistir. Depois a gente vai ter um encontro ao vivo, onde cada uma de vocês vai ser olhada como realmente vocês são. E cada uma vai ter um olhar totalmente personalizado e exclusivo. Exclusivo. Por que exclusivo? Porque não é uma mentoria para todas as pessoas. Nem todas as pessoas querem se conhecer. Nem todos querem abundância. Muita gente quer viver no medo. Muitas pessoas, muitas mulheres querem viver no menos. Seus relacionamentos tá mais ou menos, mas está tudo bem. Grace, nunca tive prazer nos relacionamentos sexuais. Mas está tudo bem, não gosto mesmo. Já ouvi muito isso. E talvez é um momento de você dar realmente crédito a essa pessoa maravilhosa que você é. E você não se esconder de você. Você trazer à tona a pessoa especial que você é. Então é exclusivo para pessoas que querem realmente se desenvolver. Grace, mas como que que visão que é essa? Visão sistêmica, que você, nada é pessoal, você faz parte de um todo, você é regido por leis, você precisa saber se relacionar, você precisa saber o seu lugar no mundo, o seu lugar é o mais importante. Para você fazer as coisas com excelência, você precisa saber qual é o seu lugar. Talvez você não está no lugar certo. Então, olhe bem, pessoal. Anotei aqui tudo que você vai participar e vai ter acesso. Olhe bem. Vamos falar sobre o que é essa abordagem. Isso tudo tem aulas gravadas que você vai poder estar vendo. E o mais importante,
Se você é uma pessoa que fala assim, Grace, eu tenho um chamado também. Eu quero trabalhar, por exemplo, com mulheres. Você viu tanto, eu estou vendo aqui a Eneida, tanto de gente aqui que gosta muito de trabalhar com mulheres. Aí você fala assim, Grace, mas eu também tenho um chamado para trabalhar com mulheres. Essa mentoria vai ser para você. Porque você vai sair sabendo do que você realmente está falando. Além de você se capacitar internamente, você entender o que está acontecendo com você, você se desbloqueio, pessoal. Sabe o que é desbloqueio? É desbloqueio. Você vai conseguir passar isso para outras pessoas. Então vai que você fala assim, eu quero trabalhar com mulheres, Grace. Pois essa mentoria vai servir, vai ser o pontapé inicial para você oferecer essa ajuda para outras pessoas e até cobrar por isso. Então nós vamos estudar toda essa abordagem sistêmica, o sistema familiar, né? Como que ele funciona, nós não sabemos, mas tudo vem da família, pessoal. A consciência, o que significa essa consciência? Quando a gente toma consciência daquilo que nós temos, daquilo que nós somos, como que é isso? Culpa, inocência, muitas vezes a gente fica triste, fica num lugar de limbo, a gente fica no limbo por culpa. A gente sente culpa por ser de determinada forma. A liberdade, o que significa liberdade? E a compensação? O que está acontecendo na minha vida que é uma compensação de algo que aconteceu lá atrás? Tem uma história que eu vou até contar para vocês que é tipo assim, não vai ser cumprida. É uma pessoa, né, que sempre que ela chegava em determinado momento da vida dela, ela voltava para trás. Significa, ela estava se desenvolvendo financeiramente, ela dava um jeito de quebrar. Ela dava um jeito de diminuir. E sempre ela me falava, gente, mas o que acontece comigo, Grace? Porque quando eu estou chegando lá, parece que volta tudo. E eu não sinto que eu sou merecedora daquilo ali. Mas é algo tão forte que eu sinto, sabe? Eu nego. E aí a gente foi vendo na questão da constelação, né? Ela tinha um avô que tinha perdido tudo. E tinha perdido tudo porque ele começou a jogar. E a família dele, né, no caso dos seus pais, eles penaram muito por isso. Porque tudo foi tirado deles. E por causa disso. Então ele carregava uma crença que, na verdade, ele não era merecedor. Porque ele carregava a culpa do avô de acontecer isso. Ele carregava aquela culpa. Então, a vida, né? As coisas foram acontecendo de acordo com aquilo que ele sentia. Então, é como se a vida fosse punindo ele por aquilo. Isso tudo, pessoal, inconscientemente. No seu inconsciente, você se move de acordo com o seu inconsciente. Então, você mesmo vai indo em direção. Então, é como se ele não tivesse realmente pronto para receber abundância. De jeito nenhum, não era merecedor. Porque ele estava realmente no lugar do avô, estava vivendo uma vida que não era dele. Estava compensando, estava recebendo uma compensação do sistema. Então, quando ele toma consciência disso, é como se ele ficasse livre. Quando a gente toma consciência de algo, é como, imagina você num quarto escuro e você quer procurar alguma coisa, de repente você liga a luz, tudo fica claro. Então você não vai mais tatear para pegar alguma coisa, você vai direto naquela coisa lá. E assim, quando a gente toma consciência, e através da constelação a gente toma consciência, nós vamos falar sobre o destino, sobre o emaranhamento. Às vezes eu estou no lugar, por exemplo, do meu pai, da minha mãe, estou fazendo às vezes da minha mãe no casamento.
estou emaranhada com outras posições. Nós vamos falar também de tomar a vida, como que eu tomo a vida, como que eu vou para a minha vida, como que eu vou começar a fluir. Nós vamos falar sobre a figura da mãe, sobre a figura do pai, o que que isso representa. Quando a gente tem consciência disso, nunca mais a gente trata nossa mãe e nosso pai da mesma forma e nunca mais a gente é como a gente foi. Nunca mais. Nós vamos falar também sobre o amor interrompido, né? Principalmente na questão dos relacionamentos. Eu procuro no marido, talvez na esposa, aquilo que eu me neguei lá atrás. Eu tenho aquela falta no meu coração. E eu vou agradando, eu vou me submetendo a determinados relacionamentos que podem ser até tóxicos, vou desenvolvendo uma dependência emocional. Então é complicado. Complicado. E a gente vai deixando isso acontecer, né? No módulo 3 já temos aí os 5 círculos do amor. O amor cego, aquele amor do filho que é muito leal ao pai. E olha, a gente não pode subestimar o amor que nós temos pelos nossos pais, que é algo tremendo. Talvez da sua boca você fala, não, por mim pode morrer, por mim pode acontecer isso, eu não quero olhar, mas é um amor que é inconsciente, você não sabe medir. Você não sabe medir, você adoece se você agir contra. Você acaba com aquilo que você tem de mais precioso, que é a sua vida. Sobre o casamento, né, que é o primeiro círculo. Depois a gente vai falar sobre todos os outros círculos, que é o dos filhos, o sistema do casal, o fim. Quando existe o fim do relacionamento, o que acontece? O que acontece com o fim? Quando a pessoa resolve que não vai conseguir caminhar junto com a outra pessoa, e ela tem que interromper. O que acontece no fim do relacionamento? Como que eu devo agir? Como que eu devo me comportar? Como que deve ser a minha postura? O movimento da alma. Como que a alma movimenta? Nós somos corpo, alma e espírito. O que é a minha alma? Minha alma é onde estão as minhas emoções. É algo que é o meu inconsciente, o meu subconsciente. É algo que, mesmo que eu estou falando algo, a minha alma pensa, a minha alma sente de outra forma. E na verdade, quem controla a nossa vida não é o nosso consciente, é o nosso subconsciente. É o nosso subconsciente. Movimento do espírito, que é a nossa postura interna. Como que a gente faz as coisas? O que está dentro de nós? Então, pessoal, é uma cura e uma transformação. O movimento da prosperidade na nossa vida, que muitas vezes é o do amor interrompido. Nós não deixamos que a abundância e a prosperidade venham até nós porque nós interrompemos o amor. Talvez com a nossa mãe, que é a fonte. O movimento da maturidade, o que é o crescer? O que é você ser maduro? E sua criança interior? Como que ela está? Ela está se colocando na sua frente, fazendo todas as coisas, ou ela está no lugar certo, sendo protegida por você, que agora é um adulto? O movimento do próprio campo, né? A gente atrai as pessoas, a gente convive com as pessoas do nosso campo. E autorresponsabilidade. E por finalmente, a autoajuda. Ou as leis da ajuda. Quer dizer, leis da ajuda. Às vezes a gente ajuda a pessoa com maior boas intenções, mas nós estamos, muitas vezes, atrapalhando a vida da pessoa quando nós estamos ajudando. Atrapalhando, muito mais do que ajudando. Então, pessoal, são várias coisas, mas que vão ser tratadas de forma exclusiva com você. Somente para pessoas que querem
se posicionar. Aí você vai falar, como assim, Grace, se posicionar? Se posicionar diante da vida. Como que é isso, se posicionar diante da vida? Como? Que posição é essa? Que postura é essa? Eu vou me posicionar como pessoa. Então, se eu sou uma administradora, eu vou me posicionar. Se eu sou, por exemplo, uma empreendedora, eu vou me posicionar. Se eu sou um médico, se eu sou uma fisioterapeuta, se eu sou uma mãe, se eu sou um pai, se eu sou um profissional, eu vou me posicionar. Como que eu vou me posicionar? Com aquilo que eu sou. Eu não vou precisar bater na mesa, eu não vou precisar aumentar minha voz. Porque quando as pessoas me veem, elas entendem que eu estou centrada. E no lugar, meu lugar de força é o meu lugar. Quer dizer, no centro, quando eu estou centrada, eu tenho leveza. Então as coisas começam a fluir. As coisas começam a fluir. Pessoal, e para vocês, né, que ficaram, que estão aqui, e para todos aqueles que talvez estão vendo aí no gravado, é a oportunidade das suas vidas. Então são 2 meses onde você vai mudar a sua vida totalmente. Você vai ter uma nova maneira de enxergar todas as coisas e nunca mais vai ser a mesma coisa. Por quê? Você muda a maneira de enxergar as coisas, você muda tudo. Você começa a mudar o seu ambiente porque você muda. E qual que é o investimento dessa mentoria? 997. Para essa Black Friday, durante 2 meses, você vai investir 997, um pagamento facilitado com cartão de crédito ou Pix, quantas vezes você quiser. E para isso acontecer, você tem que ir lá na minha bio, clicar no link e entrar no grupo onde eu vou mandar todas as informações. Por que, pessoal, que eu quero que você entre lá no grupo? Porque lá você vai ter todas as informações sobre a mentoria. E outra, eu não faço mentoria com um grande número de pessoas, porque senão não tenho como, né, dar o atendimento exclusivo que eu quero dar. Porque é algo que vai realmente mudar toda a sua estrutura de pensamento. Então é algo que tem que realmente ser exclusivo para você. Ah, Grace, mas e porque é em grupo, não sei o que e tal? Os assuntos que vão ser abordados vão ser temas, os quais eu falei para vocês aqui. Dentro desses temas, todas aquelas crenças, você não vai ter necessidade de falar, aconteceu isso, isso, isso. Então você vai ficar resguardado em todas as situações. E além do que, a gente aprende muito mais com o grupo do que sozinho. Lembra do quebra-cabeça. A gente é muito rico o grupo. Agora, se você tem uma questão, né? Uma questão individual que realmente é algo que você quer, né? Aquela coisa assim terrível que você quer trabalhar, então é individual. Mas na mentoria em grupo, você trabalha o fluxo. Você trabalha a sua vida como um todo, no seu relacionamento. E é algo acessível para você. Por quê? Você tem que estar numa ambiência onde pessoas pensam como você. Então ali você começa a fazer laços. Você começa a olhar para o outro, a entender o que está acontecendo. E você começa realmente a estreitar laços com as pessoas que estão ali. Você começa a mudar a sua ambiência, que é o mais importante. Porque talvez você está aí no seu lugar, não tem uma pessoa que você possa conversar, que vá falar sobre isso, que vá falar sobre o que você está sentindo. Muitas vezes vão te julgar, mas talvez tenha uma amiga lá na mentoria que você pode conversar com ela.
E ela vai entender porque ela está na mesma vibe, ela está na mesma linha de pensamento que você. Então, por isso, a importância dessa ambiência, né? E esse valor, ele é ínfimo, esse preço é ínfimo, perto do valor que você vai receber para a sua vida. Então, você vai, lá na minha bio, tem o link, você vai clicar e vai entrar no grupo. E aí, você vai preencher, né? Depois eu vou mandar para você todas as questões que você tem. Por quê? Eu mesmo quero saber quais são as suas questões, individualmente. Porque depois da nossa primeira sessão, eu já saiba quais as ferramentas, o que eu vou direcionar você. Entendeu? Ou então, você pode simplesmente, né? Aqui nessa live, nos comentários, você pode dizer, eu quero. E a gente entra em contato com você, te dá o link e vamos começar. Que dia que vai começar? O primeiro sábado de dezembro. Imagino que é no dia 2. Vai ser começando no sábado, para depois a gente olhar um horário que dá para todos, né? A gente vai começar. Pessoal, geralmente começa às 9 horas da manhã. Ah, Grace, não tem horário para terminar? Tem, mas eu vou contar para vocês. Não é uma mentoria de 1 hora. Não é uma mentoria de 2 horas. Então, aguarde, porque é uma mentoria profunda. Então, 2 horas, 2 horas e meia, até 3 horas. E isso, se realmente, naquele momento, puder parar, senão nós vamos. Então, olhe bem, é algo para você não perder. Eu deixo aqui para você esse convite, para que realmente você faça parte dessa comunidade de mulheres que querem mudar suas vidas, que querem cultivar o feminino, querem curar suas dores, querem movimentar sua vida, querem fluir na vida, querem mudar sua mentalidade, mulheres, homens, querem mudar realmente a sua mentalidade, viver na abundância. E para que você possa também capacitar aquelas pessoas que vêm depois de você. Porque quem vai ganhar com isso não é só você, toda a sua família, todos os seus filhos, seus netos e também até mesmo seus clientes, né? Seus futuros clientes, seus clientes que estão aí. Então, quando terminar aqui essa live, você já pode ir lá, clicar lá no link da minha bio e entrar para esse grupo. Não espere muito. Não espere muito. Amanhã eu vou ainda falar um pouco sobre isso. Quando chegar no sábado também, mas eu não vou falar tanto. E no domingo, então, aí você já vai encerrar todas as inscrições, porque na segunda-feira da semana da mentoria a gente começa no sábado. Ok? Então, pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês. Se a gente pudesse ficar aqui o tempão, a gente poderia ficar, né, falando mais sobre aquilo que nos falta, o merecimento. Foi muito bom fazer esses 3 lives, foi muito bom passar por esse processo. Eu tenho certeza que quem assistiu, né, virou muitas chaves nas suas vidas. E quem está assistindo aqui no gravado também pode fazer parte, né, dessa comunidade. Pode fazer parte desse grupo de pessoas que realmente estão com vontade de mudar suas vidas. Amei, salvou minha noite. Obrigada. Você que eu fico honrada com a presença de vocês aqui, porque aqui eu estou cumprindo o meu propósito. Pessoal, não deixe de ir lá na minha bio e entrar lá dentro do grupo para você receber as informações, ok? Se você falar assim, não, eu vou entrar lá só para ficar assim curiosa e tal, entra, tá? Entra. Não deixa para depois não, entra e veja o que vai acontecer, tá bom? Boa noite para vocês, um beijo grande e até amanhã, até sábado, até domingo. E quando for sábado que vem, eu vou ver vocês lá na mentoria, tá bom? Um beijão.